Fala pessoal, eu sou o Dio do Sport Center. Hoje trago mais um vídeo para vocês. Se gostar, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Leva menos que 5 segundos e é de graça. Obrigado e bom vídeo. Boa noite. Se não dormiu, é isso? Boa noite para quem nos vê agora. Bom dia para você que nos acompanha na reprise, que eu sei que muita gente acompanha na reprise, né? E o pessoal acha até que a reprise é ao vivo. Não, ao vivo é agora, meia-noite e 41, né? Olha, ai, que bacana. Imagens ao vivo, comemoração no tricolor. Olha, essa imagem já responde respostas que eu recebi, por exemplo, em rede social. Eu postei, antes de entrar no ar, um texto sobre a classificação de São Paulo. Aliás, gente, é o seguinte, eu falo que São Paulo pode ser o segundo time a conquistar a Sul-Americana, assim como o Atlético Paranaense, a conquistar pela segunda vez, hein? Depois eu até vou emendar isso no texto. E tem gente que fala assim, isso não é grande coisa, não, vale menos que um paulista. O quê? Olha a imagem do torcedor de São Paulo, olha a alegria do torcedor, vê como é importante chegar a uma final. Seja um paulista, um estadual, né? Seja brasileiro, seja Série B, Série C, Série D, Libertadores, Mundial, Sul-Americana, o que importa é a alegria do torcedor ver o seu time no caminho de uma taça. E é o que acontece com o São Paulo. São Paulo, uma década atrás, fez a final contra o Tigres. E até aquele jogo que não acabou, etc. Mas não importa, levantou o título. Depois teve o quê? Um título paulista conquistado no ano passado. E agora, 10 anos depois, chega uma final de um torneio importante, virou importante sim. Aliás, quer saber? Toda taça é importante, pode ser até intercolegial, interior, sabe aquela coisa, disputa entre bairros, é importante. São Paulo chega, dá uma aliviada, desanuvia o ambiente, alivia a tensão. Ok, não está bem no Campeonato Brasileiro, está correndo um enorme risco na Copa do Brasil. Você vai a essa altura, pô, vai que se inspira e consegue até uma proeza. Então, é um clube importante que precisa desse tipo de momento, de situação, de chegar a uma final. Então, parabéns ao São Paulo por chegar. Parabéns, como você ressaltou, ao Atlético Goianiense, que vai muito mal no Brasileiro, mas deu calor na Copa do Brasil, né? Assustou muito o Corinthians na fase anterior e hoje perdeu para o São Paulo nos 2-0 no campo, havia vencido em casa por 3-1. E aí, a questão dos pênaltis, claro que necessariamente um vai ficar. O São Paulo foi mais preciso, teve melhor controle até dos seus nervos e vai a uma final. Está aí a alegria dos jogadores, da torcida do São Paulo. Parabéns. É dia 1º, encarar o Independiente del Valle. Jogo único. Para mim, são duas equipes que se equivalem. O São Paulo tem, sim, chance de ser campeão. Depois, aí a conversa para o Rogério Ceni, a direção, fazer um planejamento para 2023. Quem sabe São Paulo com uma taça a mais para pôr no seu enorme e rico acervo e uma vaga na Libertadores. Já vamos falar um pouquinho dessa final, mas falando do jogo, hoje o São Paulo foi muito contundente, primeiro gol logo aos 3 minutos, aliás, o Patrick fez os 2 gols, São Paulo criou, chutou, tem essa máxima tricolor, foi assim com o Flamengo também, em outros jogos, cria e nem sempre converte, muita torcida, a importância, eu acho que, claro, vai para a final, pode ser campeão, mas hoje poderia a coisa ir degringolar, não só em relação à Sul-Americana, porque estava tenso o clima, a importância disso, de dar aquela acalmada e ter ali mais caixa, mais dias aí para trabalhar um pouquinho mais em paz. Sim, olha Felipe, e nós até conversávamos, né, antes de entrarmos no ar. Há falhas no São Paulo? Sim. Há coisas a serem mexidas? Sim. São Paulo precisa até rever a sua política de contratações faz tempo. Sim. Né? Esse elenco vai ser modificado para 2023? Certamente. Só que é o seguinte, neste momento, agora, e sobretudo no calor da hora, é preciso entender a alegria do torcedor de São Paulo, que vê seu time classificado e com a possibilidade de levantar uma taça. Pode até não conseguir, mas o São Paulo, nesta competição, está sendo protagonista, assim como o Independiente del Valle, que chega também à final. O São Paulo hoje teve mais, na verdade, raça do que, diria, propriamente um futebol que enche os olhos. Então, aquilo que o Rogério, em público, né, disse que queria, ia cobrar na semana passada, obrigação, após a derrota em Goiânia, aconteceu. E interessante que foi logo de cara
que saiu o primeiro gol. Isso já deu até uma assustada no Atlético Goianiense, que, nós dizíamos ontem, né? Fez o contrário do que pretendeu na partida contra o Corinthians. Aqui achou que poderia até, talvez, encarar o Corinthians de igual para igual e levou uma surra. Com o São Paulo, ele se fechou e era a opção dele. Eu não vou nem ficar criticando, era a opção, era o que podia fazer o Atlético. Eu vou dizer até, era o que devia e fez. Segurou naquela coisa, bom, 1-0, estamos dentro. Tomou o segundo, quase como consequência da pressão do São Paulo. São Paulo finalizou muito, nem sempre com pontaria, como você observou, Felipe. E esse é um dos defeitos do São Paulo. É um time que até cria, mas falha na finalização. O São Paulo cansou e, claro, isso também é normal. Um time não consegue ter uma intensidade forte do começo ao fim. Há jogadores que sentem mais, e alguns sentiram. Por exemplo, até o Luciano que errou, né? Um pênalti. Luciano. Também um dos que sentiram. Então, há o que mexer no São Paulo. Mas, gente, sinceramente, não é nem questão de ver o mundo cor-de-rosa. É questão até de respeito ao que tem o que vive o torcedor de São Paulo neste momento. Ele tem o seguinte, está curtindo que o time dele chegou a uma decisão. Ponto. Depois, se for campeão, também não vai mascarar coisas que certamente o Rogério sabe, que a sua direção sabe ou tem de saber, e que coisas que deverão ser mexidas para a próxima temporada. Mas agora o que o São Paulo tem de fazer? Primeiro, continuar pelo menos uma posição mais digna no Campeonato Brasileiro. Não acredito em rebaixamento, mesmo, né? Embora esteja de novo passando por esse fantasma, como já aconteceu em algumas vezes nas últimas temporadas. Mas ter uma posição mais condizente, né, com sua história, se bem que no fim de semana tem um jogo complicado, né? Com o Corinthians. Mas aí os dois também estarão de olho na semana que vem na Copa do Brasil. E preparar-se para a decisão no dia 1º de outubro. Tem também um jogo com o Flamengo. Puxa, olha, se eu sou o Rogério, no embalo dessa classificação, eu passo uma mensagem de otimismo, de encorajamento para os jogadores. Na base o Flamengo hoje é melhor? Sim, é melhor do que o São Paulo, é melhor do que a maioria dos clubes aqui no Brasil. Mas eu vou falar para eles, rapaziada, vamos lá encarar, vamos ver o que acontece. Se não passar, será a lógica, porque o Flamengo é melhor, mas essa compensação. O São Paulo está numa final. Teve a meia final do estadual, tal, né? No ano passado eu defendia muito isso, que era importante São Paulo conquistar um título e conquistou o estadual. Desse ano, ok, bateu na trave. E sabe o que é mais interessante também? Com seus defeitos, o São Paulo passa a aparecer mais no estadual, está na final da Sul-Americana, na semifinal da Copa do Brasil, sei lá, se por alguma dessas reviravoltas da vida chega também à final dessa competição. Então, o São Paulo precisa disso, voltar a acreditar em si mesmo, mas também como consequência de política de contratação correta, bem planejada, coisa que o São Paulo não tem feito bem nos últimos anos. Está aí, ó, a alegria do torcedor. Para quem diz que essa competição não é grande coisa. Sabe quem diz isso? Quem não é São Paulino nesse momento. Exatamente. E quem esquece dessa conexão que a gente não pode perder em relação à torcida? Cada jogo, a gente, até na posição de analista, aí nós temos a imagem da torcida, muito feliz saindo do Morumbi, classificada. Claro, a análise às vezes ela é fria, ela é técnica e tal, mas cada jogo, eu acho que esse é um patrimônio de qualquer clube brasileiro, é a sua história e ela é construída jogo por jogo. Num jogo como esse tem sempre um pai com um filho, um avô com um filho, um casal de namorados. Legal, isso ninguém vai esquecer. Vamos... É por isso que eu fico falando assim, eu fico vendo, claro, eu entendo isso, é torcedor zoando, né? Mas isso não... Por que não vale? Tá aí, ó, alegria. Ou você acha que o torcedor do Atlético Goianiense não queria estar aí? Claro. Ou de todas as outras equipes que participaram dessa competição, não desejariam estar numa final, como está o São Paulo, Independente del Valle? Olha lá. É isso aí. A torcida de São Paulo comemora o Vamos Ser Campeão, no caso, celebrando a classificação para a final, dia 1º de outubro, hein? Sábado, em Córdoba, na Argentina.
São Paulo e Del Valle. Precisa respeitar muito o Independente Del Valle. A gente já vai falar dessa final de um time que vem fazendo campanhas boas, inclusive em Libertadores. Mas espaço agora para os treinadores de São Paulo e de Atlético Goianiense na tela para vocês. Bastante feliz, nós trabalhamos hoje para esse jogo parecido contra Flamengo. Jogamos num nível parecido contra Fortaleza, Flamengo, criamos o mesmo número de oportunidades. Conseguimos no dia de hoje fazer 2 gols. Eu acho que defensivamente, um dia bem seguro, jogado defensivamente. Tanto o Igor quanto o Reinaldo, uma boa partida na parte defensiva. Diego e Léo, né, com rapidez contra um ataque que foi se tornando cada vez mais rápido ao longo da partida. E eu acho que poderíamos até ter feito o 3º gol em tempo normal. Era o objetivo nosso, ter feito o 3º gol. Mas não conseguimos, né? E fomos para os pênaltis, tivemos frieza, capacidade na hora de bater. E saímos daqui classificados, rumo a uma final, um torneio internacional, com todas as dificuldades que o clube atravessa, mas ainda nós temos a oportunidade de fechar o ano contra um time muito bom que é o Del Valle, mas uma oportunidade de brigar na Argentina por esse título que eu acho que muda muito a parte de programação do ano que vem. A gente saiu nos pênaltis, né? Um confronto difícil, né? A gente acho que tem que se destacar isso, né? Senão cria uma imagem ou a pequeno feito do Atlético, né? O Atlético ele lutou de igual para igual contra o potente São Paulo, né? Contra o potente São Paulo, né? Nós fizemos um jogo impecável lá em Goiânia. Aqui foi um jogo de luta. Tecnicamente, o São Paulo esteve melhor, né? Mas em nenhum momento deixamos de lutar, né? Acho que a gente tem que exaltar isso, né? E aí sim, a gente poder ajustar isso que você perguntou. Realmente são 9 dias que eu estou aqui, né? Foram 3 decisões, né? É difícil você despertar alguma coisa nos jogadores. Agora a gente vai ter tempo para se arrumar. E essa equipe é a mesma equipe que chegou até aqui, é a mesma equipe que vai começar a jogar. Tem aí um bom número de jogos ainda para ela reagir, conseguir os resultados e sair dessa situação incômoda. Vamos seguir aqui conversando sobre a classificação do São Paulo. O Ceni falou, né, do que muda para 2023, caso confirme aí o título. Mas eu queria projetar um pouco essa final. Eu costumo dizer que o brasileiro ele tem um complexo de vira-lata para muitas coisas, mas para futebol, especialmente em contexto sul-americano, se pega, vai ser Olímpia aí do Paraguai, 3 Libertadores. E o Del Valle, embora não tenha título, fez final de Libertadores, fez final com o Atlético Nacional e constantemente está chegando. É um time que foi bem. E o Melgar, que eliminou o Internacional, o Del Valle passou o carro. Então, claro que São Paulo tem as estrelas no peito e título e tudo mais, mas acho que olhando para o presente é um jogo muito igual, viu, Antero? Sim. Como eu falei agora há pouquinho, são 2 equipes que se equivalem, não há nenhum super time, né? Eu não diria que não há um favoritismo. Há, neste momento, a empolgação nossa e do torcedor são paulino, como ontem a empolgação do torcedor do Independiente Del Valle. E por ser um jogo só, em campo neutro, aí a gente não sabe que, né, tudo pode ocorrer. Mas o importante para o São Paulo agora é que ele pode projetar 2023 de uma forma mais otimista, mais agradável diante da possibilidade de disputar a Libertadores. E a única que ele tem. Quer dizer, isso se não chegar à final da Copa do Brasil e também for campeão, sei lá, aí pode também ir à Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, não vejo essa possibilidade pela campanha muito frágil, instável que o São Paulo vem fazendo. Mas... como eu falei, é um jogo agora. Hoje é dia 8, 9, daqui a pouco, então são 21 dias. 21 dias, né, que o Rogério tem, são 3 semanas, que ele tem um pouco mais, né, do que isso, um dia mais, para levar esse time a um título. E importante também para o Rogério, né, sendo contestado, né, se duvidando até da possibilidade de que o trabalho dele no São Paulo poderia ser um sucesso. E, no entanto, com percalços, o time chega. Olha, de novo, vale a pena insistir.
chegou a uma final de estadual. Ah, não é grande coisa, mas chegou a uma final de estadual. Está numa semifinal de Copa do Brasil, em uma enorme desvantagem em relação ao Flamengo, mas não eliminado. E também chega a uma final de Sul-Americana. De 4 torneios, em 3 ele teve um papel e está tendo um papel de destaque. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Também não é... Isso eu insisto de novo, eu que tenho sido crítico com o São Paulo, Sim. eu falei que ia cobrar esse ano, ia cornetar. Né? Também não é aquele São Paulo maravilhoso que nós víamos tempos atrás, aquele time que dominava a cena nacional e internacional. Há muita pose ainda, mas eu fico feliz por ver o São Paulo a ter um lugar de destaque, o São Paulo sobressair em alguma competição. O São Paulo que que tem sido muito coadjuvante, quando não apenas um participante de competições. E é importante para o nosso futebol termos o São Paulo vivendo esse momento de alegria, de emoção. Antero, e aí eu entro num ponto que eu acho que uma reflexão de quão difícil é viver no futebol, né? Jogadores, técnicos, porque o São Paulo joga numa quinta-feira, agora já madrugada de sexta, no domingo enfrenta o Corinthians. No domingo, os caras cansados, até mentalmente, né? Amanhã de manhã acorda aquele cansaço, aí tem o Corinthians, depois tem o Flamengo, e aí já vai ser meio do mês de setembro, quando vai ter que focar no brasileiro para ganhar aquela gordura, mas ao mesmo tempo já vai estar na regressiva para a final. 10 dias para a final, 9 dias para a final. É muito difícil, né, administrar isso para quem não tem, por exemplo, 2, time A e time B, como o do Flamengo, né? Então, assim, é um exercício de equilibrar pratos em certos momentos para um técnico de futebol, não, Antero? Sim, sim. Ele vai ter de pensar agora o que fazer, né? Porque no brasileiro não está nessa situação confortável. E tem essa situação também na Copa do Brasil, esse dilema. Tento ou não tento a classificação para a final? Fosse o São Paulo, eu acho que tentaria, arriscaria para ver o que é que vai acontecer. Né? O problema é que ele tem nesse final de semana um jogo importante, um jogo difícil, um jogo de rivalidade grande Sim. contra o Corinthians. Mas eu arriscaria contra o Flamengo, falar assim, pessoal, quem que está animado aí? Vamos encarar essa? Vamos. E se classifica? Se não se classifica, também não vai ter uma grande cobrança da torcida, porque, digamos assim, nesse momento, São Paulo está desclassificado. Não é? Mas, se ele consegue passar adiante, como é que fica a moral para a final também da Sul-Americana? Fica lá em cima. Você abriu o seu comentário, o primeiro falando de mais até de raça e empenho do que de realmente futebol bonito e tal. E no último comentário citou que o São Paulo vinha sendo participante e que, embora esteja aí numa projeção, não está jogando como a gente já viu no passado, mas é um passado distante. Mas eu te pergunto, você acha que o grande ponto dessa temporada é ver um São Paulo brigador e competitivo como há muito tempo não se via? O São Paulo era aquele time que você não esperava nada. Toca para lá, toca para cá. E agora é um time que, pelo menos, disputa e briga, ou não, Antero? E eu estou vendo um São Paulo que passa a ter, na verdade, um apoio da sua torcida que, em alguns momentos, assim, de alta, ele não tinha. É impressionante. A torcida de São Paulo hoje me lembra aquela torcida de Palmeiras, de Corinthians, quando os seus times eram, né? A seca eu acho que mudou. Essa seca do São Paulo eu acho que mudou. Tudo bem, Antero? Não. Então, Júnior, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo? Vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos aqui no Sport Center. Fãs de esporte, estamos de volta aqui no Sport Center. Vocês perceberam no último bloco, o Antero Greco não se sentiu bem, ele está sendo atendido aqui ao lado do estúdio e assim que nós tivermos notícias a gente traz. Tá bem, tá melhor, mas enfim, não vai dar para seguir aqui no nosso programa e como ele gosta de dizer, informação é o nosso esporte, nós seguimos aqui no Sport Center. Para falar de Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conseguiu uma vitória importantíssima contra o Operário. Edu fez o gol da vitória, ainda no primeiro tempo. Com a vitória, a Raposa soma 62 pontos e está muito próximo de voltar para a elite do futebol brasileiro. Muita festa. Que campanha bonita do Cruzeiro na Série B.
Festa linda no Mineirão. E já rolou aquela comemoração com cara de acesso. Aí a classificação, 62 pontos para o Cruzeiro, 51 para o Bahia. Grêmio 47, Vasco da Gama 45, Londrina com 41, Sport com 40 pontos. Vamos ouvir personagens do lado cruzeirense. La verdad que es muy emocionante, ¿no? Ver a los torcedores, ver los jugadores. El ano, você sabe que é muito difícil ascender, é muito difícil Brasileirão B, ¿sí? É muito competitivo. Jogamos em campo muito duro, a logística, quando você retrocede a memória para trás, você sabe que passa um momento muito duro e não é fácil lograr o que lograram estes jogadores dentro do campo. O mais importante este ano foi a união, né? Del torcedor, jogadores, comissão técnica, diretiva. Hoje Cruzeiro é um equipo muito forte em todo sentido. Eso foi lo que se logrou, que não é fácil, ¿sí? Así que nada, darle parabéns a eles, que disfruten, que já estamos mais perto, ¿sí? E se Deus quiser, nos vamos abraçar quando matematicamente esteja fechado. Acho que o nosso maior diferencial foi esse durante o ano. Foi o trabalho coletivo, foi pensar coletivamente, e eu vou continuar pensando coletivamente até o último dia da minha carreira. Fico muito feliz de ter feito o gol, da gente ter atingido os 62 pontos, e a gente não vê a hora de matematicamente, né, liquidar logo isso. Hoje a comemoração ali foi porque esse torcedor merecia, né, cara? Tudo que eles enfrentaram esses 3 anos de sofrimento, de tristeza, de angústia. É um clube tão grande, uma camisa tão pesada. Então, essa comemoração é para eles por tudo que eles fizeram esse ano. Agradecer mais uma vez. E a gente tem mais alguns jogos no campeonato e a gente vai lutar até o último jogo para dar o nosso melhor sempre. Agora a gente fala sobre o que aconteceu nesta quinta-feira na Inglaterra. Porque a partida do Manchester United, obviamente, não foi com a sua atmosfera tradicional, uma vez que nesta quinta-feira o mundo se despediu da rainha Elizabeth II. Como viver um dos dias mais significativos na história do Reino Unido de dentro de um estádio de futebol? Aos 96 anos, a Rainha Elizabeth II faleceu depois de 70 anos de reinado. E no mesmo dia, Manchester United e Real Sociedad tinham um encontro marcado pela primeira rodada da Europa League, aqui em Manchester, norte da Inglaterra. Foi um clima diferente por aqui, até mesmo antes da partida, um estádio mais silencioso, desconfortável. E apesar de todas as dúvidas que a gente tinha se o jogo efetivamente aconteceria antes mesmo do anúncio do Palácio de Buckingham, do anúncio oficial, a UEFA conversou com a gente, os jornalistas presentes aqui, e garantiu que a partida aconteceria de qualquer maneira, só que com algumas restrições, algumas mudanças. E foi isso que a gente acabou vendo aqui em Old Trafford. As bandeiras haviam sido retiradas já antes da notícia ser divulgada. Os jogadores da Real Sociedad estavam em campo no momento, as publicidades foram imediatamente apagadas. Nenhuma música nos alto-falantes do estádio durante o aquecimento. Toda a cerimônia pré-jogo, com hino, bandeiras e mascotes, foi suspensa. Times em campo e 1 minuto inteiro de silêncio, do tamanho de um dos maiores estádios do mundo. I only found out outside the ground just about an hour before. I lost the signal on my phone, so I couldn't check anything. But I rang home, and my wife actually told me. The minute's silence was great. To be fair, it was perfect silence in there, a lot of respect. Foi uma atmosfera esquisita, poucos setores do estádio cantando. E claro, o desempenho do United não ajudou. Derrota por 1-0 para a Real Sociedad, com um pênalti discutível convertido por Mendes. Em um dia de luto no Reino Unido, os visitantes foram realmente os únicos a festejarem.
Bueno, no afectó, pero sí que había incertidumbre de si se podía suspender o no, un poco extraño porque hasta el último momento pues no sabíamos qué iba a pasar, pero centrados en el partido, pensando que se iba a jugar, que no iba a pasar nada, un día pues triste por esa noticia, pero nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo. Al final pues es un día distinto, diferente, pero bueno, me quedo con lo vivido esta noche, que para nosotros es mágico. Nos próximos dias, o Reino Unido vai viver um período de luto absoluto e é claro que isso vai afetar o futebol. A expectativa é que essa rodada de Premier League do final de semana seja adiada, mas a gente ainda aguarda um pronunciamento oficial da entidade que deve acontecer nessa sexta-feira. Comebol Libertadores, que mais uma vez testemunhará uma final entre equipes brasileiras. Uma hegemonia construída nas últimas temporadas. Mas quem leva vantagem em títulos? Nossos hermanos. O Pedro Henrique Toy vai contar um pouquinho mais como está essa matemática na Liberta. Hegemonia. Está lá no dicionário: supremacia ou influência preponderante exercida por cidade, povo ou país sobre os outros. Ao atropelar o Vélez na semifinal e se juntar ao Atlético Paranaense na decisão em Guayaquil, o Flamengo garantiu a terceira final consecutiva brasileira em uma Libertadores. A sexta final verde e amarela no total pela América. Mais uma final de equipes brasileiras, né? É uma hegemonia importante nos últimos anos. Que, queira ou não, eu acho que isso daí faz uma diferença muito grande. Até porque quando nós passamos a dar uma atenção muito maior às competições sul-americanas, as equipes brasileiras começaram a ter aí uma melhora considerável, né, em conquistas. E nesses últimos anos aí nós temos visto sempre uma final brasileira. Ainda assim, o Brasil segue atrás de Argentina em números de títulos da Libertadores. Mesmo com a taça de 2022 já na conta, vão ser 25 títulos dos hermanos contra 22 dos brasileiros. Por isso, a palavra hegemonia anda tão em alta entre coletivas de técnicos nacionais. Uma hegemonia em curso na América do Sul. De novo com um confronto rubro-negro entre Flamengo e Atlético Paranaense pelo caminho. No dia 29 de outubro, em Guayaquil, a taça mais importante da América do Sul, uma vez mais vai ter o Brasil como destino. Flamengo de um lado, do outro o Atlético Paranaense. E o clube de Curitiba vem se acostumando a grandes e importantes finais nos últimos anos. Nossa equipe foi para as ruas ouvir torcedores. Será que eles sabem responder essa pergunta? Qual o único time no século que neste último século ganhou Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e foi para a final da Libertadores? Seria o Palmeiras? Eu nunca vi. Palmeiras. Está certo disso? Não. Palmeiras. Tem certeza? Absoluta. Esse último século? Flamengo. Olha... Se alguns ficam na dúvida, outros têm a resposta na ponta da língua. O Atlético Paranaense. A resposta assim na ponta da língua? Foi ele que ganhou todos esses títulos e agora ganhou do Palmeiras ontem. Atlético Paranaense. Sim, é o Furacão. Agora sob o comando de Felipão, que aos 73 anos levou o time à segunda final da Libertadores depois de 17 anos. E para chegar até essa decisão, o Furacão teve uma longa caminhada de importantes títulos neste século. Foi campeão brasileiro em 2001, finalista da Libertadores em 2005, quando perdeu para o São Paulo, 2 vezes campeão da Sul-Americana 2018 e 2021, campeão da Copa do Brasil em 2019 e 3 vezes campeão estadual 2018, 19 e 2020.
E mesmo com tantos títulos na galeria, a Libertadores se tornou um grande objetivo para o Atlético Paranaense. Só que no início da temporada deste ano, o Furacão se viu próximo de uma eliminação, principalmente depois da derrota por 5-0 contra o The Strongest na Bolívia. Na época, Fábio Carille era o técnico e foi demitido. Felipão foi acionado e nem precisa dizer que deu certo, né? O Atlético carimbou o passaporte para Guayaquil, após eliminar o atual bicampeão da competição que jogava em casa, com o apoio da torcida. Agora, Felipão, que ainda não tem futuro definido na profissão, mas já sinalizou que deve parar nessa temporada, quer deixar história também na galeria do clube, agora que ele se tornou o segundo técnico com mais finais na competição. E a gente volta a falar da classificação no São Paulo para a decisão da Conmebol Sul-Americana. Terá o Del Valle pela frente no dia 1º de outubro, hoje no Morumbi. Vitória 2-0 no tempo normal, agregado 3-3 nos pênaltis, deu tricolor. E quem está ainda à frente do estádio Cícero Pompeu de Toledo é o Eduardo Afonso. Edu, boa noite, seja bem-vindo. Mais destaques aqui no Sport Center, Edu. Tudo bem, Felipe? Muito boa noite ou bom dia, como você preferir. Estamos aqui do lado externo do Morumbi. Acabou agora há pouco a zona mista, acabaram as coletivas também. A gente ouviu personagens importantes desta vitória e desta classificação do São Paulo. Rogério Ceni aliviado e ao mesmo tempo confiante. Tem declaração boa do Caleri na zona mista, enfim. A gente tem alguns personagens que vão desfilar agora no Sport Center e vão falar dessa classificação. Complicada, difícil nos pênaltis. 4-2 o placar final após 2-0 com 2 gols de Patrick no tempo normal. E vitória para recorde de público nesta temporada aqui no Morumbi. 53.998 pagantes. Então, a partir de agora, o Sport Center traz jogadores e o técnico do São Paulo, que são finalistas da Copa Sul-Americana. Sem dúvida, para mim hoje foi uma demonstração de vontade de todo mundo. Acho que quase ninguém acreditava em nós. A gente obviamente estava chateada por o jogo, mas eu falei quando a gente perdeu lá em Goiânia. Eu estou muito confiante de que vamos a ser finalistas. A gente deu tudo hoje. Acho que foi um dos jogos mais bonitos que me tocou viver dentro de um campo de jogo. E vamos para Córdoba, meu país. Uma final onde vai ser um campo bonito, onde vamos a enfrentar um rival bem difícil como é Independiente del Valle. E estou muito feliz por o momento do time. Hoje era um partido um jogo onde se a gente perdia hoje, o torcedor ia xingar a todo mundo, e com razão. Mas hoje dimos mais uma demonstração de vontade, de força, de que São Paulo vai voltar a ganhar títulos novamente e esperemos que comece com nós a ressurreição deste grande. No Paulista foi assim, nos Jogos do Brasileiro foi assim. Quando você vê que eles estão do nosso lado, então a gente tira motivação que a gente acha que nem nós mesmos sabemos que nós temos, né? Então é um sentimento de gratidão por cada torcedor que veio aqui e acreditou, porque para muitas pessoas o São Paulo já estaria eliminado, né? Mas eles vieram aqui, botaram 53 mil dentro do Morumbi, porque eles acreditavam em nós e nós fizemos o nosso trabalho com muita humildade, muita dedicação. E acho que a principal palavra é o comprometimento de cada dia, né? O grupo é um grupo muito unido, um grupo muito comprometido no que faz. Então, como eu disse, é só agradecer a cada torcedor mesmo, a cada um que veio aqui hoje e nos apoiou. E assim como demos de presente para nós essa classificação, a gente quer dedicar a cada um também essa classificação. Muito bem, tá? Então, jogadores, Felipe, 2 personagens, o Caleri com uma declaração bem legal, todos estavam muito felizes, afinal de contas, o São Paulo volta a uma final
sul-americana, da Sudamericana, volta a uma final internacional e Rogério pode, neste jogo único do dia 1º contra o Independente Del Valle, conquistar seu primeiro título como técnico do São Paulo, né, Mota? E é curioso que o último título dele como jogador foi justamente uma Copa Sul-Americana, aquele jogo com o Tigres que não acabou, né, no Morumbi. Ô Edu, você conhece tudo do tricolor. A sensação que eu tenho é que mais do que a vaga na final, foi evitado hoje um clima de caos, né? Uma eliminação não seria só uma eliminação, seria um desdobramento terrível para o São Paulo até o fim do ano, não, Edu? Duas coisas importantes para falar, Felipe, sobre isso. Primeiro é assim, o torcedor que recebeu o time, apoiou o tempo todo. Em nenhum momento o torcedor aqui no Morumbi começou a criticar aquilo que aconteceu em Goiânia. Não, deu total condição para que o São Paulo fosse buscar a vitória. Mas você não tem... você tem razão total, não há dúvida nenhuma. Uma desclassificação hoje aqui, esse mesmo torcedor estaria muito chateado, vaiaria a equipe, cobraria o time, cobraria o Rogério Ceni. E mais do que só uma desclassificação, a sequência é terrível para o São Paulo, né? Você imagina o time desclassificado tendo o Corinthians domingo aqui, numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, é o 14º colocado, está só 5 pontos acima da zona de rebaixamento, e na quarta-feira que vem tem que reverter uma situação que é mais ou menos parecida com essa. A diferença é que contra um time mais gabaritado e na casa do adversário, no caso o Maracanã, pela Copa do Brasil, perdeu a primeira por 3-1. Então a derrota hoje seria uma catástrofe para a torcida e para o ambiente do grupo. E a vitória, claro, traz a confiança de que, mesmo talvez poupando alguns jogadores no final de semana, São Paulo tem condições de também começar uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Edu, Corinthians domingo. A gente já vive a sexta-feira, né? O calendário é realmente sanguinário, né? Os caras saem hoje exaustos mentalmente também. Tem o Corinthians e tem o Flamengo. Como é que você imagina a administração por parte do Rogério em relação ao elenco, Edu? É bem complicado, Felipe, até porque, vamos colocar aqui, o Gabriel Neves, quem viu a imagem final na comemoração, o Gabriel Neves estava de muletas e com um imobilizador que vai mais ou menos da altura da virilha até o pé. Teve um problema no joelho direito, fará exame de imagem nesta sexta-feira. E assim, como a cena é forte, ver um jogador que começou atuando, terminar a partida de muletas no gramado e com imobilizador, comemorando a classificação, a gente tem que torcer para que não seja nada grave, mas pode ser. Então esse é um jogador já descartado para domingo. O Luciano já tinha pedido para sair 10 minutos antes de acabar o jogo e estava extremamente esgotado e sentindo a lesão que o tirou do jogo do final de semana. Bateu muito mal o pênalti, mais também por falta de condição física do que de condição técnica. Então alguns jogadores muito desgastados certamente serão preservados. Agora o São Paulo não pode abrir mão do brasileiro por dois motivos. Primeiro, porque o 14º lugar é muito perigoso na tabela. E segundo, Felipe, é o Corinthians, né? Aí tem toda uma história, todo um contexto geral. Você não pode vir aqui diante de, talvez, novamente, 30, 40, 50 mil torcedores domingo, colocar um time alternativo contra o maior ou um dos maiores rivais seus na história. Então, o Rogério vai ter 48 horas para recuperar, preparar, montar e escalar um time forte para domingo. Edu, muito obrigado pelas informações. O Eduardo Afonso volta ao longo da programação nesta sexta-feira com todo o dia seguinte da classificação do São Paulo para a final da Conmebol Sul-Americana. A gente segue falando de futebol, mas agora sobre uma homenagem mais do que merecida. A Marta ganhou uma estátua na sede da CBF. O Cícero Melo conta como foi. Marta. Maior jogadora do futebol feminino de todos os tempos, eleita 6 vezes a melhor do mundo, agora está eternizada no Museu da Seleção Brasileira, na sede da CBF, com uma estátua de cera. Só Pelé, o rei do futebol, também tinha uma estátua no museu. Agora, são 2 peças da realeza com a camisa 10. Não existe um rei sem rainha, né? Então acho que ele está feliz também. Esta estátua da Marta, em tamanho real, pesa 30 quilos e demorou 12 meses para ser produzida lá em Londres. Na verdade, eu vi ela assim por inteiro hoje, né? Mas eu vi o esboçozinho assim e tal. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que da vez que eu vi, a bochecha estava um pouco maior. E eu falei, ó, tá muito grande a bochecha, dá uma reduzida aí. Então eles deram uma melhorada. Eu acho que ficou legal, ficou bacana. Mandei algumas fotos e tal, e aí a gente entrou no consenso e a maioria decidiu por essa daí. Esta alagoana de 2 riachos
conviveu durante toda a sua carreira com a discriminação no país, principalmente com o machismo, a homofobia e a misoginia. Recentemente, a repórter Jéssica Dias, da ESPN e dos canais Disney, foi vítima de importunação sexual em pleno exercício da profissão. Até quando a falta de respeito com as mulheres no futebol vai continuar? Lamentável, né? Assim, o resumo é falta de respeito mesmo. Ela estava ali como qualquer outro jornalista masculino, trabalhando em uma cobertura de um grande jogo, e esse evento aconteceu de forma lamentável. Então a gente deixa aqui a nossa indignação e pedir mais respeito. Repudiar, né? Todo tipo de discriminação, todo tipo de desrespeito, e que possa, entender, o rigor da lei fazer com que as pessoas que fazem esse tipo de situação possam pagar. Não pode ficar esquecido, não pode simplesmente achar que é porque estava ali bebendo, porque estava entusiasmado. O respeito tem que vir, entendeu? Em qualquer que seja a circunstância. Para terminar a homenagem, uma frase sintetiza bem o reconhecimento geral de agradecimento a esta brasileira. Obrigado, Marta! Grande Marta. Na reportagem ela comentou o episódio vivido pela nossa colega de ESPN, Jéssica Dias, que sofreu durante uma participação ao vivo em nossa programação de importunação sexual. Algumas informações novas. O agressor, de nome Marcelo Benevides Silva, após a audiência de custódia, teve prisão preventiva decretada, mas o Tribunal de Justiça do Rio determinou nesta quinta a expedição do alvará de soltura. Ele responde em liberdade, com algumas condições. Não pode ir a jogo do Flamengo, não pode ter contato com vítima e testemunhas e não pode sair do estado do Rio de Janeiro. O delegado Carlos Rangel, responsável pelo caso, participou do Sport Center. A gente acompanha um trecho da entrevista dele agora. Vamos ouvir. É importante a gente esclarecer aqui que o fato ocorrido ontem, ele não se restringiu a um beijo no rosto. Ou seja, o beijo no rosto que foi veiculado ao vivo, ele, na verdade, é o final de uma série de comportamentos inapropriados que ele teve. Enquanto a Jéssica estava aguardando entrar ao vivo para a transmissão, ele teve uma conduta completamente inapropriada, voltada para a satisfação da sua lascívia individual, né? E caracterizada por toques em locais inapropriados, beijos no ombro e outras coisas e outros tipos de comportamento de conotação sexual, caracterizado como atos libidinosos, né? Antes mesmo da transmissão. E isso tudo foi gravado, né? É porque na transmissão ao vivo, né, só apareceu esse beijo. Mas antes da entrada ao vivo, quando a repórter Jéssica ainda estava se preparando, né, ela já estava com ponto, ela já estava ali preparando, e por isso ela manteve, né, a sua postura profissional, né, de tentar continuar a fazer o seu trabalho. Foram diversos outros atos de importunação antes desse beijo que apareceu. E é inadmissível que hoje, no século XXI, né, a gente tem esse tipo de comportamento e esse tipo de discurso, que foi só um beijinho ou que foi só uma brincadeira, porque é inadmissível que hoje a gente ainda trate uma mulher como um mero objeto, ou ainda trate uma mulher trabalhadora como um tratamento desumano e de uma violência física e psicológica completamente inapropriada. Vamos falar desse cara. Poxa vida, Arana, lesão importante, séria. Guilherme Arana está fora do restante da temporada do Galo e, consequentemente, fora da Copa do Mundo. Durante a partida desta quarta contra o Bragantino, o lateral levou uma entrada dura do Carlos Eduardo e foi diagnosticado com uma lesão multiligamentar que comprometeu os ligamentos, rompeu o menisco e a cartilagem do joelho esquerdo. Arana já iniciou fisioterapia para se preparar para o procedimento cirúrgico que ainda será marcado. Pelas redes sociais, o lateral lamentou a lesão e a chance adiada de realizar um sonho de criança, representar o Brasil na Copa do Mundo.
Fãs de esporte, nós ficamos por aqui. Você que acompanhou a nossa edição desde o início, viu que sofremos um susto. A informação que nós temos do Antero Greco é que ele está sendo atendido, que está bem, consciente, está sendo atendido pelo seu médico. E a gente deseja pronta recuperação ao nosso mestre Antero Greco. Obrigado a todos pela companhia e pelas boas energias. Uma ótima sexta-feira a todos e cuidem-se. Tchau, tchau.